Então vamos lá. Vamos falar sobre o aborto, mas de forma bíblica. O que a Bíblia acha sobre o aborto? Eu não vou no Antigo Testamento porque as pessoas vão questionar que no Antigo Testamento era uma coisa e no Novo é outra. Então eu vou no Novo Testamento. Que Bíblia eu vou usar? A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica de estudo, tá? Ela é ótima para estudos, é uma Bíblia excelente. É muito semelhante à Bíblia protestante, mas eu dei preferência à católica porque a maioria das pessoas que devem assistir esse vídeo devem ser pessoas católicas, né? Mas também é um recado protestante. Na verdade, isso é um recado para quem acredita na Bíblia, quem acredita em Deus. Para o ateu não adianta o que eu vou falar aqui. Então eu vou ler aqui no Evangelho de São Lucas, capítulo 1, você pega uma Bíblia para confirmar se realmente é isso. A partir do versículo 26, diz assim: No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. Desposada não quer dizer que ela era esposa, quer dizer que ela tinha um compromisso. É como se fosse um noivado, mas um noivado sério, é um noivado que, assim, é como se a pessoa não tivesse como sair dele, o destino era o casamento. Então, se a gente trocar aqui, a gente trocar a palavra, poderia ficar assim: uma virgem noiva com um varão chamado José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Entrando onde ela estava, disse-lhe, ou seja, o anjo que foi enviado, né? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar qual seria o significado dessa saudação. O anjo, porém, acrescentou: Não temas, Maria, encontraste graça junto a Deus. Ou seja, você é uma pessoa agradável a Deus. Eis que conceberás, conceber não é nascer, é engravidar, gerar. Vamos trocar como engravidar. Então seria: eis que engravidarás no teu seio, quer dizer, dentro de você, e darás à luz um filho. Então dará à luz, né? E tu o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande. Então tem várias promessas para ele. Será chamado Filho do Altíssimo. E tem mais promessa. E o Senhor, seu Deus, lhe dará o trono de Davi, seu pai segundo a descendência de Maria e de José, que seria o pai, né? Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Então existem muitas promessas que Maria recebeu que se cumprirão com o nascimento dessa criança. Maria, porém, disse ao anjo: Como é que vai ser isso, se eu não conheço homem algum? Ou seja, ela não tinha relação com homem algum. E no começo, né, diz que o anjo foi enviado a uma virgem. Então ela era uma virgem que não tinha contato íntimo com homem algum. O anjo lhe respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascerá será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, algumas Bíblias falam sua prima, né? Porque na Bíblia tem muito isso. É parente, eles chamam de primo. Então, também Isabel, tua parenta, que no caso seria a futura mãe de João Batista, concebeu um filho na sua velhice. E é o 6º mês para aquela que chamavam de estéril. Ou seja, da concepção até aquele dia que o anjo falou com Maria, Isabel já tinha 6 meses de gestação. No caso de Isabel foi diferente. Ela era uma pessoa de idade, o marido também de idade, ela era estéril, considerada por todos estéril. Deus fez um milagre, curou ela deixou de ser estéril e gerou um filho. No caso de Maria, totalmente diferente. Ela era uma virgem que não tinha contato com homem algum, contato íntimo com homem algum. E ela teria um filho que o chamaria de Jesus.
Aí o anjo completa, né? Pois para Deus, com efeito, nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo a deixou. Então, Isabel já tinha 6 meses de gestação da fecundação, da chegada do gameta masculino ao gameta masculino dentro de Isabel, até o dia que o anjo falou com Maria, já tinha 6 meses de gestação, ou seja, faltavam 3 meses aproximadamente para nascer João Batista. Naqueles dias, ou seja, logo em seguida, dias depois do anjo falar com Maria, naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Zacarias era um sacerdote que era o esposo, marido de Isabel. Então ela entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança que estava no ventre de Isabel lhe estremeceu no ventre. E Isabel ficou repleta do Espírito Santo, ou seja, cheia do Espírito Santo. Só em ouvir a voz de Maria. E com um grande grito, Isabel exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, falando para Maria, né? E bendito é o fruto de teu ventre. Donde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança, ou seja, João Batista, que estava no ventre de Isabel, a criança estremeceu de alegria em meu ventre. Feliz aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido. Aquelas promessas todas seriam cumpridas, né? Aí eu vou dar um pulo aqui, que tem praticamente um cântico de Maria, né, de exaltação a Deus. Eu vou pular. Aí diz assim, no versículo 56, Maria permaneceu com ela, com Isabel, mais ou menos 3 meses e voltou para casa. Ou seja, tudo indica que ela ficou até o dia do nascimento da criança, ou próximo a isso. Então, se ela tinha 6 meses, se Isabel tinha 6 meses de gestação quando o anjo falou com Maria, demorou uns dias, Maria foi imediatamente falar com Isabel e permanece com ela cerca de 3 meses, 6 meses com mais 3 meses, dá 9 meses, ela deve ter ficado até a criança nascer. Aí no versículo 57, quanto a Isabel, completou-se o tempo para o parto, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e os parentes ouviram dizer que Deus acumulara com sua misericórdia e com ela se alegraram. O que tem isso a ver com aborto, né? Em primeiro lugar, você percebe que a criança dentro do ventre de Isabel, ela se alegra ao ouvir a voz de Maria, porque Maria chegou trazendo no seu ventre o Salvador. João Batista reconhece que ela trazia no ventre o Salvador. Então, e logo que João Batista reconhece, estremece e a mãe fica cheia do Espírito Santo. Isso é uma indicação de que uma criança com 6 meses tem entendimento de coisas que nós não temos condições de saber. A ciência desconhece. Mas não é porque João Batista era um ser especial, era um ser diferente dos outros. Não. A única coisa de diferente que existia, no caso ali, da chegada de João Batista ao mundo, foi que a mãe dele era estéril. Deus cura o fato dela ser estéril e idosa, e ela engravida. Mas ela engravida como todos nós, e João Batista nasce como todos nós nascemos. O gameta masculino, que é o espermatozoide, se encontra com o gameta feminino, que é o óvulo da mulher, e dali, ao se encontrar, forma o zigoto, que vão se dividindo em células, 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 até que se prende ao útero, e um total de 9 meses, desde do encontro do espermatozoide com o óvulo, né, a fecundação, até o nascimento, dá 9 meses. Então, ele é uma pessoa igual a nós, só que
ele se consagra e se torna João Batista um profeta. Mas ele não é diferente de nenhum de nós. Ele tinha os mesmos desejos que nós, ele tinha a mesma capacidade intelectual, tudo igual. Só que era bem mais dedicado a Deus do que nós. E uma coisa que eu acho muito interessante é quando Isabel diz assim, quando ela ouve a voz de Maria, Isabel diz assim: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Olha só, ela não fala bendita és tu entre as mulheres e bendito será o fruto do seu ventre. Não, ela diz bendito és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Quer dizer que Jesus já estava no ventre de Maria naquele instante que Maria visita Isabel. E o interessante é que isso tinham dias, do dia que o anjo falou com Maria até a chegada de Maria na casa de Isabel, foram poucos dias, a gente não sabe quantos dias, mas eu acredito que menos de uma semana. Porque fala, naqueles dias, né, Maria foi visitar Isabel, então alguns dias depois que o anjo fala com Maria, ela vai visitar Isabel. Ou seja, o que estava acontecendo dentro de Maria? Os óvulos, já havia acontecido, no caso ali, ela já estava grávida, de forma sobrenatural, e estava havendo a multiplicação das células. Não existia um feto ali ainda. Existia o que ali? Um embrião, uma mórula, né? Um emaranhado de células. Eram dias de que havia acontecido uma fecundação dentro dela, de forma sobrenatural. Então estava havendo ali a mórula. A mórula é o que? É um monte de células junto, que mórula lembra uma amora, né? Imagina uma amora microscópica. Aí um monte de célula, uma encostada na outra ali. Então Jesus estava nesse formato. Mas, no entanto, Isabel já reconhece Jesus como o bendito fruto. E diz mais: de onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Ou seja, Isabel já chama Maria de mãe do Senhor dela. Ou seja, Isabel já reconhece aquele embrião que está dentro de Maria como o Senhor dela, já vê naquele embrião uma pessoa, o Salvador do mundo, o nosso Salvador. Quando ela fala isso, bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre, ela está dizendo que aquele embrião já está ali dentro. Bendito é o fruto do teu ventre, não é será. Então ele já está ali dentro. De onde me vem que a mãe do meu Senhor? Então ela chama esse fruto do ventre de meu Senhor. Ou seja, ela reconhece o embrião como uma pessoa, como o Senhor dela. Ela não diz assim, de onde me vem que a mãe do meu futuro Senhor me venha visitar? Não. Ela fala, de onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Ou seja, ela reconhece que dentro de Maria tem um bendito fruto, quer dizer, um fruto, um ser bendito, e que aquele ser é o Senhor dela. E Jesus estava em que formato? Jesus estava no formato de mórula, ou seja, um monte de célula se multiplicando, sem formato ainda. Então já era considerado um ser humano, porque Jesus, quando vem à Terra, ele se faz homem. Ele passa por todos os trâmites que o ser humano passa. A única coisa diferente de Jesus é que ele não surge da fecundação de um gameta masculino com gameta feminino por meio de uma relação sexual. Por que isso não acontece? Por que não foi assim que Jesus nasceu? Porque se ele fosse assim, ele seria um descendente do homem pecador. Então ele carregaria as mesmas tendências de seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, até das tendências de Adão e Eva. Então, para que ele não trouxesse em si essas tendências pecaminosas, a fecundação dentro de Maria é feita sem a relação sexual, sem a participação do homem.
Mas o trâmite para ele chegar ao mundo é o trâmite normal, conforme ele diz, né? Ele entra pela porta no mundo, ou seja, ele toma os caminhos naturais, saindo do útero de uma mulher, sendo gerado, na verdade, no útero de uma mulher, esperando o tempo normal de um ser humano, nascendo como bebezinho, precisando dos cuidados da mãe, sendo amamentado, sendo cuidado, sendo ensinado, sendo guardado, sendo protegido naquela fragilidade que uma criança tem, até que atinge um ponto onde ele começa a ter a postura e o posicionamento de filho de Deus. Mas Jesus, ele era humano. Para ele sair de Jerusalém para chegar, por exemplo, na Galileia, ele tinha que sair andando, ou então de burro, ou então de cavalo, ou então de camelo. Ele não ia voando, flutuando, usando os poderes sobrenaturais. Por quê? Porque a Bíblia fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, sendo em forma de Deus, ou seja, sendo igual a Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma humana e reconhecido na figura humana. Ou seja, Jesus, antes de vir à Terra, ele abandonou a sua divindade e ele vem como homem. E tudo que ele passa na vida, ele passa como homem. Ah, mas ele fazia milagre. Sim, ele fazia milagre como? Ele tinha comunhão com o Pai, ele orava ao Pai, o Pai o ungia com o poder e ele fazia milagre por conta disso, né? Conforme também vários outros apóstolos fizeram milagres. Jesus muito mais, porque ele era muito mais, tinha muito mais intimidade com o Pai, se dedicava muito mais à oração e etc e tal. Então, Jesus é o nosso Salvador, é o Deus que se fez homem e passou por todos os trâmites da humanidade, do ser humano, inclusive a morte e morte de cruz. Por que ele passa por tudo isso? Para que nós, seres humanos, não precisamos passar. Todo aquele que aceita Jesus como Salvador não vai para a morte, não vai para o inferno. Por quê? Porque Jesus nasceu, viveu como homem, morreu na cruz de forma injusta, desceu às profundezas da terra, que a gente chama de inferno. Para quê? Para que nós, quando morrermos, não precisemos ir, porque ele já foi em nosso lugar e a gente vai direto para o céu. Por isso ele é o nosso Salvador. Mas eu quero firmar nesse vídeo o fato de ele ainda, em forma de embrião, ser reconhecido por João Batista, que estava com 6 meses no ventre de Isabel, como o Salvador, porque quando a mãe Maria, chega na casa de Isabel, a criança dentro de Isabel, que era João Batista, com 6 meses de gerada, ficou felicíssima, porque o Salvador chegou, a mãe estava ali visitando Isabel e com ela o Salvador. Então, olha só, com 6 meses a criança já percebeu coisas que nós nem imaginamos que é possível se perceber. E João Batista era uma pessoa comum. E Jesus, na forma de embrião de alguns dias, é reconhecido por Isabel como o fruto bendito, o ser bendito e seu Salvador. Ou seja, ali ela já reconhece naquele embrião que estava dentro de Maria o Filho de Deus. Ela não vai reconhecer 6 meses, 9 meses ou depois de nascido ele como Salvador. Na forma de embrião, ele já é reconhecido como Salvador. O que isso ensina para nós? Que um embrião já é um ser considerado humano, o embrião humano. Ah, de quantos dias? De dias. A gente não sabe exatamente quantos dias Jesus tinha aqui, quando visita Isabel, mas eram poucos dias e já era considerado ser humano. E mais do que isso, ser humano que nos salvaria de todos os nossos pecados. Então, o que fique claro no nosso coração, que quando uma pessoa faz um aborto, alegando que a mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, ou alegando que
a pobre também merece fazer um aborto num lugar de luxo, porque a rica vai para a Europa e faz lá e a pobre tem que fazer nos guetos, se submetendo a ambientes insalubres. A grande questão não é essa. Por que se deseja tanto o aborto sobre a terra? Eu vou te explicar por quê. Porque quando há um aborto, há a morte de um inocente, há o mandante do crime, que é a mãe, né? Quando ela vai no hospital, por exemplo, há o mandante do crime. Às vezes o pai também, de forma consciente, também é o mandante do crime. E há o que pratica o crime, que é o médico, os seus assistentes. Ou seja, você enche a terra de injustiça. Você enche a terra de pecado. Injustiça é pecado. Então, matar o inocente, mandar matar o inocente, assassinar um ser que não tem culpa de nada, não está ali naquela barriga porque quis, mas porque pessoas geraram e que assumam, ou que deixem nascer e doem, não é? Então, o diabo quer esse tipo de coisa para que essa terra seja cada vez mais maldita, de tanta injustiça que acontece nela. Ele quer acrescentar mais milhões e milhões de abortos, ou seja, milhões e milhões de inocentes assassinados, milhões e milhões de mandantes de assassinatos de inocentes, milhões e milhões de assassinos de inocentes sobre essa terra. Para quê? Para que a maldição seja cada vez pior sobre essa terra, para que o mal recaia cada vez mais sobre essa terra. E essa terra fica insuportável, não para o diabo, mas para nós, seres humanos. Porque o diabo odeia você. O diabo odeia a mim. Quando eu falo diabo, esses seres espirituais, ele e a gangue dele, né, que são milhares, milhões de seres espirituais. Eles odeiam o ser humano. Então, quanto pior a terra, quanto mais amaldiçoado, quanto mais amaldiçoada, quanto mais erro, pecado, injustiça, impureza, maldade, isso traz o mal sobre a terra e a vida fica ruim para o ser humano. E é tudo isso que ele quer. Ele quer muita injustiça sobre a terra. Então você que é cristão, não caia nesse papo de que, porque tadinha da mulher pobre, a mulher pobre não pode fazer o aborto, a rica pode. Então vamos favorecer a pobre para que ela possa fazer o aborto. Você está caindo num discurso que tem o diabo por trás querendo implantar o aborto. A mulher tem direito sobre o seu próprio corpo, então ela que tem que decidir se a criança deve nascer ou não. A criança não faz parte do corpo da mulher, é um outro ser dentro da mulher. É uma outra pessoa, inclusive pode ser uma futura mulher. Então ninguém tem direito de matar uma pessoa. Não é? Ainda mais uma pessoa inocente, que nunca fez mal a ninguém. Então, cuidado, para que a sua consciência não seja cauterizada pelos discursos de gente maligna, usada pelo mal. Às vezes usada pelo mal de forma consciente, às vezes usadas pelo mal de forma inconsciente. Você, cristão, você tem a obrigação de ser contra o aborto e contra todo aquele que apoia o aborto, que faz discurso em favor do aborto, que não se levanta contra o aborto. Você tem a obrigação de ser luz, de condenar as obras das trevas. Um abraço, então.